você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quero trazer uma palavra de consolo para a igreja nessa noite. O apóstolo Paulo escreve o seguinte nesta carta, 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Amém. O apóstolo Paulo era um teólogo e um pastor. Ele foi o grande desbravador do reino de Deus, o missionário que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E como pastor que era, a maioria das suas cartas foram escritas para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para solucionar problemas. Ele não era um teólogo de gabinete. Ele era um pastor que tratava das questões que iam surgindo nas igrejas. Esse texto é um exemplo clássico disso. Veja comigo o versículo 13, onde ele pontua o problema. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por que Paulo está falando isso? Vamos entender algumas coisas importantes preliminarmente. Primeiro, Paulo plantou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade grega, aliás, a capital de uma província grega, que pertencia ao Império Romano, a província da Macedônia. E vocês têm ciência disso, que os gregos dominaram o mundo no campo cultural, linguístico. O Império Romano dominou o mundo politicamente, mas nunca culturalmente. O pensamento grego, o que nós chamamos de helenismo, continuou dominando. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria que você tange, toca, vê, apalpa, era essencialmente má. O espírito imaterial, invisível, era essencialmente bom. Portanto, para os gregos, eles não acreditavam e não aceitavam 3 doutrinas básicas do cristianismo. Eles não acreditavam na criação. Eles não podiam entender que, sendo Deus bom, pudesse criar um mundo material essencialmente mau.
Eles não acreditavam no registro da criação. Segundo, eles não acreditavam na encarnação. Na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se não podia ser essencialmente bom, não podia ser Deus. Então negavam a encarnação. Terceiro, eles negavam a ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, a alma era liberta da prisão do corpo. Então, na cabeça deles, falar em ressurreição era um contrassenso, era um anticlímax. Era aquela alma que fora liberta da prisão do corpo na morte, voltar para a prisão do corpo. Então, eles negavam a doutrina da ressurreição. O problema aqui é que, em vez da igreja de Tessalônica mudar o pensamento do mundo com o evangelho, era o mundo que estava mudando o pensamento da igreja. O helenismo entrou para dentro da igreja. E agora, quando um crente morria na igreja de Tessalônica, havia o quê? Desesperança. Havia o quê? Tristeza. Porque crentes da igreja não estavam mais acreditando na ressurreição. Então, quando um crente morria, era um pânico, era um desespero. Talvez esse problema é recorrente, e ele é o problema de hoje também. O que acontece quando uma pessoa morre? Se você fizer essa pergunta, por exemplo, para um ateu materialista, ele vai responder assim: morreu, acabou, é só matéria, não tem mais nada. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, morreu, não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, vai para o purgatório. A alma fica penando, purgando, sofrendo, não sei se 1 ano, 10 anos, 100 anos, não sei, até se purificar e entrar no paraíso. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa pergunta para um espiritualista, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, morreu, o espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa mesma pergunta para uma pessoa de uma outra vertente teológica, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai responder assim: morreu, a alma vai ficar dormindo, inconsciente, até a volta de Jesus. Não tem esperança nisso. O que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia diz? Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Apocalipse 14:13 que morrer é uma bem-aventurança, porque é descansar das fadigas. Por exemplo, quando Jesus, na cruz, se dirigiu àquele ladrão que acabara de se arrepender, crucificado à sua direita, Jesus disse assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus morreu e foi sepultado. A sepultura não é o paraíso. A última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele foi sepultado, o corpo dele foi sepultado. As mãos do Pai não estão lá na sepultura. Então, o que Paulo está dizendo é que a verdade consola. A verdade remove a tristeza. A verdade produz esperança. Bom, amados irmãos, vamos então
voltar de novo ao verso 13, para entender o que Paulo está dizendo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por que Paulo usou a metáfora do sono aqui? Para descrever as pessoas que morrem. Estamos falando para salvos, para crentes. Por que ele usa essa figura? Então, uma perguntinha de nota de rodapé. O que é que dorme? É o corpo ou é a alma na hora da morte? A resposta óbvia é o corpo, claro. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. A alma não vai para a sepultura. O pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus, que o deu. Mas por que a figura do sono? Por duas razões. Primeiro, quando alguém dorme, está o quê? Descansando. Essa é a ideia. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Então está descansando. Segundo, quando você fala que alguém dorme, significa o seguinte, que a pessoa vai acordar. Porque se não acordou, não dormiu, morreu. O que significa isso? Significa que a morte não tem a palavra final. Que a morte não põe um fim na vida. Que a morte não é a palavra última da existência. Que o túmulo gelado não é o nosso último endereço. Então, quando um crente morre, não é um adeus, é um até logo. Porque este corpo que foi feito pó, é pó e volta ao pó. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, todos ouvirão a sua voz. Os mortos todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Esse problema não foi lidado apenas com a igreja de Tessalônica. Você sabe que tem uma outra igreja grega no Novo Testamento. Qual era essa igreja? A igreja de Corinto, cidade grega, capital de uma província, a província da Acaia. E enfrentando o mesmo problema daqui de Tessalônica, porque o pensamento secular está entrando para dentro da igreja e formatando a cabeça dos crentes. Dá uma olhadinha lá comigo, a gente volta para cá rapidinho. Veja como é que Paulo lidou com o assunto lá, porque lá ele acabou escrevendo o capítulo mais longo da Bíblia sobre essa doutrina, que é 1 Coríntios capítulo 15. Olha o problema posto lá no versículo 12, 15 e 12. Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é claro, é corrente, sabe por quê? Porque Cristo, quando ressuscitou, ele passou 40 dias dando provas irrefutáveis da sua ressurreição, com diversas aparições. Então não era possível negar, era um fato, incontroverso. Agora prossiga a leitura. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, note o texto, alguns o quê? Dentre vós, não eram todos os membros da igreja, mas alguns membros da igreja estão afirmando isso. Afirmando o quê? Que não há ressurreição de mortos. Por que alguns membros da igreja de Corinto estavam afirmando que não existia ressurreição de mortos, embora acreditassem que Cristo tivesse ressuscitado? Pela influência do pensamento grego. E o que Paulo vai dizer para esses irmãos é o seguinte: você não pode aceitar parte do pacote e rejeitar a outra parte do pacote. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então os que morreram em Cristo pereceram. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Queridos pastores aqui presentes, eu tenho 41 anos de pastorado, e a pergunta que eu mais escuto ao longo do meu ministério é esta: pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? Como é que vai ser no céu? Nós vamos nos conhecer no céu? Vamos ou não vamos? E a resposta é um sim sonoro. É claro que nós vamos nos conhecer no céu. Céu é glorificação, não é retrocesso. Agora nós conhecemos em parte, lá vamos conhecer plenamente. Agora vemos como que em espelho embaçado, então veremos face a face. Você já pensou você morar com alguém eternamente, sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Não faz. Aqui o nosso conhecimento é muito limitado, eu explico. Se eu pegasse aqui no auditório o casal com maior quantidade de anos de vida conjugal, vamos imaginar 50 anos, e perguntar assim para a esposa: você conhece o seu marido? Ela, se for honesta, vai responder assim: estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido, 50 anos de casado, você conhece a sua esposa? Se ele for honesto, vai responder assim: estou começando a conhecer. Os gregos tinham uma máxima: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Eu acho que vocês devem ser mais crentes do que eu, mas de vez em quando eu fico escandalizado comigo, chocado. Meu Deus, acho que não sou eu que estou pensando nisso, não. Eu sei que com vocês não acontecem essas coisas. Só Deus nos conhece de fato, só Deus. Só Deus. Mas lá no céu nós vamos nos conhecer plenamente. Agora, é claro que lá no céu vamos, às vezes, pensar nisso. Algumas coisas não vão acontecer lá. Por exemplo, lá no céu não se casa, nem se dá em casamento. Casamento é só para esta vida. Não tem desse negócio de casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Então aproveita agora, porque depois não tem mais não. Alguém diz: ufa, até que enfim, né? Ah, que pena, podia durar para sempre, mas não vai não. Aproveita. Segundo, lá no céu não vai ter família nuclear. O que é uma família nuclear? É o marido, a esposa e os filhos. Os outros viram parentes. Significa o seguinte, que lá no céu, você não vai amar mais quem foi aqui, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, do que você vai amar Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, João. Lá seremos uma única família, lavada no sangue do Cordeiro. As pessoas perguntam: pastor, como é que vai ser lá no céu? Imagine comigo a cena. A mulher está grávida. De repente, por razões alheias à vontade dela, e algumas, infelizmente, até por iniciativa delas, provocam um aborto. Como é que vai ser? Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagine uma mamãe que acabou de dar à luz e o bebê falece no ato do parto. Vai ser um recém-nascido glorificado no céu? Ou imagine outra cena. Lá em Vitória, eu tenho uma ovelha muito querida, que completou 109 anos, lúcida. Pasmem vocês, enfia a linha na agulha, sem óculos. Eu fico com a santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha de bengala no céu? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós todos teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus.
Corpo perfeito, maduro, completo, sem qualquer defeito físico. Eu tenho uma boa notícia para as meninas. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Para sempre o mesmo, sem precisar plástica. Alguém diz, pastor, o senhor não está especulando, não? Não, não é especulação. Isso não é pensamento de uma corrente teológica. Isso não é fruto de uma análise de um teólogo A, ou B, ou C. Olha comigo o versículo 15. E esse é o primeiro pilar da nossa esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. É a revelação de Deus. Deus já pronunciou a respeito. Deus já deixou a sua palavra revelada sobre o assunto. Eu não preciso especular, eu preciso crer. E a verdade traz o quê? Alegria, expulsando a tristeza. A verdade traz o quê? Esperança, em vez daqueles que lá fora não têm esperança. Mas então vem o segundo pilar da esperança. Versículo 16, olha aí comigo. É a parousia, a segunda vinda. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam vocês, que Jesus voltará dos céus. E essa doutrina da segunda vinda de Cristo, irmãos, é a acrópole da nossa fé. É o pináculo da nossa esperança. É a consumação da nossa redenção. Jesus voltará, irmãos. Todas as profecias com respeito à primeira vinda de Cristo cumpriram-se literalmente, rigorosamente. E todas as profecias com respeito à segunda vinda de Cristo estão se cumprindo e hão de se cumprir rigorosa e literalmente. Os sinais da segunda vinda estão aí, eloquentes, como trombetas de Deus, trovejando em nossos ouvidos. O engano religioso, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, os abalos sísmicos, os maremotos, as epidemias, as fomes, o esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a pregação do evangelho em todo o mundo, a apostasia, o incremento da ciência, a manifestação do homem da iniquidade. O mapa está pronto e o roteiro está montado. E o Senhor Jesus Cristo alertou: quando virdes essas coisas acontecendo, alertai-vos, porque está próximo. A grande pergunta é: como será a segunda vinda de Jesus? Em primeiro lugar, Atos 1, versículo 11, diz que quando aqueles galileus estavam lá no Monte das Oliveiras, e Jesus estava ascendendo aos céus, e eles olhando, desceram 2 anjos, e perguntaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, descerá dos céus. Em outras palavras, a segunda vinda será pessoal. Ele não vai mandar um embaixador, Ele não vai mandar Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo. Ele pessoalmente virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Segundo, como será a segunda vinda? Será visível, Apocalipse 1:7, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, nunca houve um evento tão público como será a segunda vinda de Cristo. Nenhuma pessoa, na mais profunda caverna, ou na mais alta montanha gelada, ou no deserto mais tórrido, ficará de fora da contemplação desse magno acontecimento da segunda vinda de Cristo. E diz o texto, que até aqueles que o traspassaram hão de vê-lo. O que significa isso?
A Bíblia diz que quando Jesus voltar, está lá em João 5, 28 e 29, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que cravaram a espinha, a coroa de espinho na fronte de Jesus, aqueles que esbordoaram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que ao longo da história zombaram de Jesus, vão ter que ressuscitar e ver Jesus na sua glória. E a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceiro, como Jesus voltará? Ele voltará audivelmente, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se a segunda vinda será o evento mais público da história, a segunda vinda será o evento mais audível da história, vai ser o maior alarido da história. Nenhuma pessoa, ainda que agora surda, sem poder distinguir os sons, naquele dia, seus ouvidos serão destampados, para que todos escutem este sonido vitorioso, glorioso, retumbante, da vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, como Jesus voltará? Ele voltará repentinamente. Diz a Bíblia que vai ser como um relâmpago, que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, vai ser no momento, e a palavra momento lá é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. É a palavra que descreve o abrir e fechar de olhos, ou o faiscar de uma estrela, ou o dardejar da cauda de um peixe. Se eu lhe perguntar quantas vezes você abre e fecha os seus olhos por dia, você não saberá. É um fato tão rápido que você nem tem consciência. Sabe o que significa isso? Não vai dar para se preparar de última hora. Ou você tem hoje azeite na sua lâmpada, ou naquele dia não vai ter mais chance. Quinto, como Jesus voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia eu chego na sua casa, tal hora, faz um cafezinho, faz um pão de queijo que eu estou chegando. Não, ele chega quando você não espera. Sabe o que significa isso? Esse dia não será óbvio. Vai ser um dia como os outros, que você levanta para levar filho na escola, pegar filho da escola, para trabalhar, para voltar do trabalho, para viajar ou para ficar em casa. Prepare-se, porque esse dia pegará os filhos das trevas de surpresa. Os filhos da luz não, os filhos da luz estão aguardando, os filhos da luz estão apressando, os filhos da luz estão na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como Jesus voltará? Jesus voltará, irmãos amados, vitoriosamente. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia, que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e ele vai reinar com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre. Isso não é especulação, isso é revelação de Deus, isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. Mas vamos ao terceiro pilar da nossa esperança. Veja aí no versículo 16, na parte final, que diz assim, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É muito importante entender que quando ele diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele não está comparando aqui os mortos em Cristo em relação aos mortos que não morreram em Cristo. Ele não está falando de duas ressurreições no texto. O que ele está falando
é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Depois, nós os vivos. Ele não está falando aqui dos ímpios, que vão ressuscitar também, no mesmo dia, para a ressurreição do juízo. Ele está falando para a igreja, para consolar a igreja. Então, quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Segundo, os que estiverem vivos naquela ocasião serão transformados e arrebatados. De tal maneira que o propósito dele é dizer o seguinte: ô irmãos, quando morrer alguém na igreja, vocês não podem viver como os que não têm esperança lá de fora, não. Tristes. Não. Quem morre em Cristo não é um fracassado, não é um derrotado, não é uma tragédia, não. Quem morre em Cristo não está em desvantagem ao que permanece vivo, não. Primeiro, porque já entra no céu logo, porque a Bíblia diz isso, lá em Hebreus. Quando um crente morre, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, já começa a reinar com Cristo. E quando Jesus voltar, aqueles que estão lá com ele na glória, desde Abel, voltam com ele em glória. E aquele corpo que foi feito pó, é pó. Ao ouvir a voz de Cristo, levantam-se do túmulo com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor. E esse corpo glorificado se junta àquela alma glorificada, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos arrebatados seremos para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas a pergunta é: como será o corpo da ressurreição? Paulo dedicou um tempo para responder essa pergunta. Vá comigo, por favor, lá para 1 Coríntios 15, 35 agora, para encontrarmos a resposta. Veja aí. Aliás, volto a dizer, é a pergunta mais recorrente ainda hoje. E a pergunta está lá no 35. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Você quer saber como é que vai ser seu corpo? Tem curiosidade? Vamos ver a Bíblia respondendo? Para responder essa pergunta, Paulo vai usar três metáforas, três figuras. Nos versos 36 ao 38, ele vai usar a figura da semente. Olha aí. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então a primeira figura é a figura da semente. A segunda figura está no verso 39, é a figura da carne. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Terceira figura, a figura dos corpos celestiais, e também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição dos mortos. Então vamos examinar essas três figuras, para entender como é que vai ser o nosso corpo. Preliminarmente, me permita explicar. O corpo da ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. Se estamos falando de semente, vamos entender. Se você semear uma semente de manga, você não vai colher abacate, vai? Vai colher manga, ou seja, da mesma natureza. O que significa isso? Morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Morreu salvo pela graça, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Morreu ímpio, sem arrependimento, incrédulo, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Essa é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Vejamos a resposta no versículo 42. Semeia esse corpo corruptível, ressuscita esse corpo incorruptível.
que significa isso? Meus irmãos, querendo nós ou não, ou gostando nós ou não, esse corpo começa a envelhecer no dia que nós nascemos. O tempo não perdoa, ele é democrático. O tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres, mais inteligentes que os homens, driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã, é um caos. Usa um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho a cirurgia plástica ajuda, e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, aí não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota da sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Esse corpo fica velho, cansado, doente, caquético e morre. Porém, o corpo que vai brotar da sepultura é incorruptível, não fica velho, não fica doente, não fica cansado, não tem defeito, nunca vai perder a beleza desse corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Verso 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos queridos, nós pastores, na lida pastoral, já fomos visitar ovelhas queridas, surradas pela doença, machucadas pela dor. Eu tive uma ovelha querida que ficou em coma 14 anos. 14 anos. Já visitei irmãos queridos, tão machucados pela doença implacável, tão maltratados por tratamentos severos, que o corpo foi encolhendo, murchando, ficou pele e osso. Quando aquela semente foi lançada, a semente estava desonrada pela doença, pelo sofrimento. Mas o corpo que vai brotar da sepultura, quando Jesus voltar, é um corpo glorioso. Lá em Daniel 12, diz que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Para ilustrar isso, é só você ler Apocalipse 1, quando João, o mais próximo discípulo de Jesus, o contempla na ilha de Patmos. A glória do corpo de Cristo era tal, que os cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés como de bronze polido, a voz como de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, e João caiu como morto aos seus pés. Vai ser assim o seu corpo, um corpo glorioso. Mas notem, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu fui criado na roça, como disse, acho que disse para vocês, no interior, e vi muitas vezes bezerrinho nascendo lá no campo. Quando nasce um bezerro, ele nasce meio tronchozinho, daqui a pouquinho se apruma, daqui a pouquinho está mamando, daqui a pouquinho está andando, daqui a pouquinho está correndo. Assim são com os animais. O ser humano não é assim não. Primeiro dia ele nasce, ele é dependente, no primeiro mês dependente, no sexto mês é dependente, no primeiro ano é dependente, daqui a pouquinho começa a levantar, dá os primeiros passos, daqui a pouquinho também serelepe, daqui a pouquinho um adolescente cheio de si, daqui a pouquinho um jovem com os músculos explodindo de força, daqui a pouquinho a cabeça manda, o corpo não vai, daqui a pouquinho já não corre, só anda, daqui a pouquinho já ralenta os passos, daqui a pouquinho está usando uma bengala, daqui a pouquinho está usando uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho
está usando uma maca, daqui a pouquinho é só fraqueza e morre. Mas o corpo que vai brotar é poderoso. Sabe o que significa isso? Jesus, com um corpo poderoso, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Com um corpo poderoso, Jesus saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com um corpo poderoso, ele foi fisicamente levado aos céus. Eu pergunto a você, qual a distância da terra ao céu? Quando o astronauta russo chegou na Lua e disse, eu não vi Deus. Onde está o céu? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? Se ele voltou à velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda do universo. Eu pergunto a vocês, com que rapidez um anjo vem do céu à terra? O que significa isso? A Bíblia diz que nós teremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas viveremos noutra dimensão. Sabe o que significa isso? Com o corpo poderoso da ressurreição, nós não estaremos mais sujeitos às mesmas leis que nos governam agora. Nós vamos reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. É como se você dissesse, vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. Me permita dizer isso. Albert Einstein disse certa feita, que nesse corpo nosso frágil, não usamos sequer 10% do nosso potencial, e já fazemos coisas incríveis. Se você não gosta de trabalhar, você está meio encrencado, porque lá no céu nós vamos trabalhar, sabia disso? Os seus servos os servirão. Agora, vocês já imaginam uma coisa? Se com esse corpo aqui a gente já faz coisa maravilhosa, imagine você com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, o que você não vai ser capaz de fazer? Eu gosto daquele clássico hino evangélico, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Como é que será o nosso corpo? Vamos para a segunda figura? Olha o versículo 39. Quando eu leio isso aqui, eu fico meio assim, perplexo. Nem toda a carne é a mesma. Porém, a carne dos homens, a outra carne dos animais, a outra carne das aves, a outra carne dos peixes. Ô Paulo, eu não estou te entendendo. O que você está falando? Você está sugerindo aqui que os animais, as aves e os peixes vão ressuscitar também? É isso? Por que você está falando isso aqui? Vamos entender? Irmãos, esse assunto está meio complicado hoje, sabia? Está meio complicado. Eu gosto muito de animais. Quem tem os pets da vida deve cuidar. Está lá em livro de Provérbios, deve cuidar. Mas tem gente que está passando da conta. Tem gente, irmãos, que está dormindo com um cachorro debaixo do mesmo cobertor. Tem gente que está dando nome de gente para cachorro. Há poucos dias estou fazendo uma visita, eu estou lá, a mulher fica, Marcelo, estou pensando que é o marido, é o filho, não, o cachorro. Eu acho que o marido chamava Totó. É. Eu estava num voo, conexão de um voo internacional. Chega um casal, bonito casal,
um rapaz e uma moça, muito bonitos, um cachorro grandão. Está na minha frente, eu estou de butuco olhando. Lá pelas tantas, o rapaz disse assim para a moça: fica aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. Uns 20 metros, a gente tinha um lugar que vendia Coca-Cola. Pasmem vocês, quando o rapaz saiu, a moça deu um beijo na boca do cachorro. Mas pensa num beijo cinematográfico. Falei, meu Deus, mas é muito mau gosto. Não é possível. Há poucos dias, pastor, uma ovelha me ligou. Ovelha. Pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, estava assim meio confuso ainda para saber uma resposta. E ela já foi logo engatando a outra, porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Falei, bom, isso é problema da senhora, eu não vou entrar em briga de família, eu não vou mexer com isso não. Mas isso é problema da senhora, ué, o que é isso? Há poucos dias, um pastor presbiteriano, coitado, sem saber, convidado para celebrar um casamento de ovelhas. Sabe quem entrou garbosamente para levar a aliança no altar? A cachorrinha da família. Ô, irmãos, paciência, né? Paciência. 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 Animal é animal, gente é gente. Deus criou 3 tipos de seres. Deus criou anjos, Deus criou homens, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E Deus criou animais, terrestres, voláteis e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, eles não morrem. Os animais têm corpo e não têm espírito, morrem e acabou. Os homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus os criou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, a mulher da costela do homem, e eles passaram a ser alma vivente. Então quando um homem morre, uma mulher morre, o corpo volta para a terra como era, o espírito volta para Deus que o deu. Por que Paulo inseriu esse assunto aqui? Um é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Então eu vou ilustrar para a gente entender muito bem o que Paulo está dizendo. Pensa o seguinte comigo: uma família tem um cachorrinho, um papagaio e um peixe no aquário. Aí morre o cachorrinho da família. Vai lá no quintal, abre uma cova profunda e sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, morre o papagaio. Você vai lá e abre a cova que você tinha sepultado o cachorrinho. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro. Aí você sepulta o papagaio na mesma cova. 100 anos depois, morre o peixinho do aquário. Você vai lá na mesma cova, abre a cova. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio. Aí você sepulta o peixinho lá dentro. 100 anos depois, morre alguém da família. Você vai lá na mesma cova e abre. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. 100 anos depois, você vai lá e abre a mesma cova, onde sepultou alguém da família. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe e pó de gente. Tudo misturado. Ué, mas como é que vai acontecer no dia da ressurreição? Está tudo misturado. Quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz. E o que sairá do túmulo não é pó de cachorro, não é pó de papagaio, não é pó de peixe. O que vai levantar da sepultura é pó de gente criada à imagem e semelhança de Deus. Alguém diz, pastor, mas e como é que fica esse negócio de cremar? Como é que fica na ressurreição?
O que aconteceu com aqueles irmãos que estavam lá nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001? 3.000 graus centígrados. O que acontece quando um crente é comido por um monstro marinho e o corpo dele vai sendo soltado centenas e centenas de quilômetros? Se você crê que Deus do nada criou o universo, no dia que Jesus voltar, não importa se partícula invisível do corpo estiver aqui e outra a 1.000 quilômetros, os mortos ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição. Mas deixa eu terminar com a última figura. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, uma sem dúvida é a glória do sol, dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela a diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Sabe o que ele está dizendo? Todos os corpos da ressurreição vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. A Bíblia diz lá em Daniel 12, que os que a muitos conduzir à justiça brilharão como o sol no firmamento. Eu acho que tem crente que vai chegar lá no céu assim meio lusco-fusco. Talvez o que Paulo está ensinando aqui é a verdade ensinada acerca dos galardões, lá no capítulo 3 dessa carta, versos 11 a 15. Paulo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. Outros vão edificar sobre ele com materiais imperecíveis, como pedras preciosas, prata e ouro. Outros vão edificar sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um permanecer com o teste do fogo, este receberá galardão. Se não permanecer, ou seja, for madeira, palha e feno e queimar, esse vai ser salvo como que através do fogo. Tem gente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, não vai receber galardão. Sabe por quê? A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Tem gente que recebeu a Cristo e foi salvo, mas cruzou os braços e não tem nada para apresentar de frutos. Então, é esse corpo que vai ressuscitar. Se nós estivermos vivos, e preste atenção nisso, nós estávamos discutindo isso num lindo podcast agora há pouco. Você crê que Jesus vai voltar agora? Está perto? Tem gente que se enche de sapiência e diz: não, pastor, eu sou um profundo estudioso da escatologia. Então, segundo os meus cálculos proféticos, Jesus não volta nos próximos 500 anos. O apóstolo Paulo, que era o maior teólogo da história do cristianismo, esperava a volta de Jesus para os seus dias. Não é isso que ele está dizendo aí? E os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos. Ele está se incluindo. Ele está esperando a volta de Jesus para os seus dias. Todas as gerações devem esperar a volta do Senhor Jesus para o seu dia. Nós devemos estar na ponta dos pés dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a hora que Ele voltar, quem nunca conseguiu voar e tem vontade de voar, vai voar. Que nós vamos ser arrancados daqui para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E diz a Bíblia que assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Me permita fazer uma pergunta: alguém aqui tem parentes morando fora do Brasil, em outro país? Levanta a mão, quem tem? Muita gente tem. Não dá saudade na hora de despedir? As lágrimas vêm, talvez é só o ano que vem que eu vou conseguir ver de novo, só no FaceTime. Pois é, quando nós estivermos juntos lá, não vai ter mais tchau, nem até logo, nem adeus. Nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Como é que Paulo termina esse texto? Meus irmãos, vocês estavam tristes? Agora faça uma coisa: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A verdade consola, a verdade traz esperança,
A verdade joga fora a tristeza. Mas o Senhor não quer apenas que você e eu sejamos consolados nessa noite. A palavra de Deus quer que você e eu sejamos instrumentos de consolação nesta noite. Consolai-vos, pois, uns aos outros.